Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, nessa semana é a liberação da herança dos salvos através da identidade em Cristo. Então está sendo ministrado que o cristão, ao tornar adulto em Cristo, vai manifestar nele a identidade do cristão. Então vamos ler agora mais uma etapa da identidade. Se você trouxe a Bíblia, a leitura que será feita é o Salmo 105, o verso 15, também combinado com Crônicas 16, 22. Mas primeiro vamos falar do Salmo 105, 15, que é uma declaração de uma face da identidade em Cristo. Salmo 105, 15. Então diz o seguinte, o próprio Senhor Deus declarando: permitiu, verso 14, que a ninguém os oprimisse ou os impedisse. Em outra tradução, por amor deles, repreende até reis, por amor então a quem? Aos herdeiros de Deus, dizendo: não toqueis ou não afligis os meus ungidos, e nem maltrateis os que liberam a minha palavra viva. Em outras Bíblias, profetas. Então na Bíblia Jerusalém declara que Deus não permite que, quando a pessoa já está na função que Deus determinou, não permite Deus ninguém tocar neles. É chamado os ungidos de Deus, e nem maltrata os que liberam a palavra viva de Deus. Então é na tradução Jerusalém que nós lemos. Então hoje vamos falar da identidade de ungidos de Deus. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então já várias semanas estamos na visão que ser cristão é ser herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Co quer dizer junto de Cristo. Então todo cristão já tem que estar com a visão: me tornei cristão aceitando Jesus. Então você ama Jesus, aceitou a Ele, a todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a primeira etapa da vida cristã é a aceitação do Evangelho de Cristo. Aí você passa a ser herdeiro de Deus, co-herdeiro. Se você é herdeiro, então não preocupe mais com as bênçãos, seja empresarial, conjugal, sentimental, familiar, financeira, profissional, ministerial. Se já é herdeiro, já temos a herança. Então Deus já projetou para nós tudo antes da fundação do mundo. Mas por que as pessoas choram, reclamam ou ficam desesperados por não ver aquilo que satisfaz o coração? Porque a herança em Cristo é nossa, tudo é nosso. Mas a herança ela é conquistada habilitando-se a ela. É o exemplo da herança que existe na lei civil. Que a lei civil ela pega exemplo da própria Bíblia. Então a pessoa recebe os bens dos pais que são ricos e morrem, aí deixa para os herdeiros. Se for menor, o menor não vai usufruir de toda a herança, o juiz nomeia tutor. Então está sendo falado várias vezes para você não esquecer. Gálatas 4:2. Então se o cristão demorar a crescer espiritualmente, ele vai ter bênçãos como menino na fé. Ou seja, o leitinho racional é aquilo que a pessoa vai ter para sobreviver, um milagre, uma cura, uma libertação. Mas não é tudo, e nem tudo a pessoa vai ter. E muitas vezes a atitude de menino, ele chora, ele reclama: mas eu quero isso, quero aquilo, e nem sempre é a hora certa. Então o menino na fé, ele chega até querer algo que ainda não é tempo, mas é herdeiro, e nem tudo vem. Mas se a pessoa prosseguir na maturidade, logo ele terá a herança dos salvos. Mas a herança, ela tem cláusulas de barreira. O que é uma cláusula de barreira? Por exemplo, Jesus falou: quem não negar a si mesmo não é digno de mim. Quem não morrer, não viver cada dia a sua morte, não vai alcançar a glória dele. Porque quem tem Jesus e não anda mais na carne, mas no Espírito, não há mais condenação. Quem não pegar a sua cruz cada dia e segui-lo, não é digno dele. Quem negá-lo, o Pai também o negará. Então existem cláusulas. No momento que a pessoa vai tornando adulto na fé, ele vai entendendo: ser cristão é morrer o homem adâmico, é andar no Espírito, é desenvolver o caráter de Cristo.
Aí tem pessoa que fala, não, isso é muito pesado, não vou viver herança não. Esaú vendeu herança de Abraão, que era dele, e passa para Jacó, porque ele não quis os requisitos da herança, ele queria só o dinheiro do pai. Depois ele quis de volta, nem com lágrima adiantou. Então pode ocorrer que muitos cristãos não querem viver a herança de Jesus, e depois vai entender que a herança tinha que ser vivida, depois nem com lágrima vai adiantar a herança que já foi dada, vai perdê-la. Isso chama renúncia da herança. Já foi falado, tem pessoa que o pai deixa um testamento e exige que os filhos mostrem diploma para assumir as empresas. Se o filho fala, não quero apresentar diploma, não vou estudar e não quero essa herança, então o juiz assina a renúncia e aquela pessoa perde a parte da herança, a menos que apresente. Então a vida cristã é isso, somos herdeiros de tudo em Cristo, tudo é nosso, mas o problema é da habilitação da herança. Menino na fé tem bênção limitada. Então, se deixar os rudimentos e prosseguir, a herança vai aumentando. Hebreus 6, prosseguir andando no Espírito. Mas tem pessoa que ouve muitas coisas, ele vai ouvindo a palavra contraditória, aí entra a síndrome de Satanás, é chamada síndrome. Síndrome é uns sintomas: rebelião, não aceitar o plano de Deus e não esperar em Deus. Aí começa a rebeliar, causar dano. É o que ocorreu no céu. Lúcifer falava para os anjos: Deus te limitou, mas eu não vou te limitar, eu quero que você venha conhecer meu principado. Mas Deus limitou os anjos para eles obedecer, e eles tinham que cumprir o que Deus mandou. Mas Lúcifer fez comércio no céu. Ezequiel 28, aí começa a rebelião, e eles pecam contra Deus, fere Jesus, o verbo. Aí na hora que peca contra o Espírito de Deus, aí não tem mais jeito, aí é expulso de lá e perde a herança. E Deus nomeia para nós curador, porque lá no céu não tinha como ter curador. O tempo foi passando e o pecado foi aumentando até que virar demônio. Mas muitas vezes o cristão fica ouvindo rebelde, ou não espera em Deus. E a herança dos salvos adulto é diferente do menino na fé. Menino na fé, você ora, ele tem a bênção, que é leitinho. Mas quando é adulto, a vida adulta do cristão é sofrimento, porque a obediência aprende no sofrimento. A vida do cristão adulto que tem herança, ele tem que esperar. Abraão creu contra a esperança, a mulher zombava dele, e ele adorava a Deus mesmo velho, e passando o tempo ele cria na herança, e Isaac nasceu. Então veja bem, paciência, sofrer para obedecer e viver a identidade em Cristo. Veja que Abraão, ele foi aprovado como um patriarca, ele foi aprovado como um profeta, um ungido, uma pessoa que foi aprovado como intercessor. Ele usou as identidades que o cristão tem também, e as bênçãos foi cumprindo. Então ontem nós ministramos que uma das primeiras identidades do cristão é a cidadania do céu. O que é o cidadão do céu? Representar o céu na terra, um embaixador que reconcilia as pessoas com Deus. Então, se você é uma pessoa que já está vivendo no caráter de Cristo, está sofrendo, mas obedecendo, esperando em Deus, adorando a Deus, mas ao mesmo tempo você já está reconciliando as pessoas com Deus, dando exemplo de cidadania do céu, o Espírito Santo já está te aprovando. Esse tem a identidade para ter a herança dos salvos. Aí as bênçãos vão vindo daquilo que Deus já deu para a vida adulta. Se não, não vai vir, vai ficar assim paralisado, porque senão vai revoltar, vai reclamar, vai blasfemar. E não pense que vai voltar para a idade infantil, que Deus não volta. O cristão converteu, não tem como ficar mais menino na fé, tem que ir adiante. Se ele paralisar, ele renuncia à herança. Ele vai falar: isso é muito difícil, igual Esaú, e depois vai querer de volta, nem com lágrima vai adiantar. Então o cristão tem que ter visão de herdeiro. Herança é habilitar-se para a herança. Ser cristão é ser co-herdeiro em Cristo. E a herança precisa de identidade. Então na hora que entra um inventário, um testamento, os herdeiros apresentam documento. O juiz olha: esse é menor, nomeia tutor. Aí esse aqui está falando que é filho, mas não tem o documento, então vamos fazer DNA para ver se prova. Aí
a herança fica paralisada, porque entra em discórdia. Então assim ocorre, muitos cristãos começam a rebeliar, como o diabo fez contra Deus, aí a bênção paralisa. Mas se o cristão prosseguir na maturidade, a herança vem rápido. Então o segredo é habilitar-se para a herança. Em qualquer área que você queira, Deus já tem o melhor além do que pensa e imagina. A herança, tudo já é nosso em Cristo, para a terra e para a eternidade. Então nós estamos agora nessa fase que é a identidade, habilitar-se. Qual que é a identidade que apresenta no mundo civil? CPF, RG, carteira de trabalho, passaporte, CNH, tudo isso em documentos. Mas no mundo espiritual é princípios espiritual. O primeiro é cidadania do céu, embaixador, representar o céu na terra, é aquele que reconcilia as pessoas com Deus. Outro princípio da identidade, além de rei, de profeta, de embaixador, de ungido, vamos falar hoje deste que nós lemos, Salmo 105:15. Deus declara: não toqueis nos meus ungidos, a eles não se pode tocar neles. O que é ungido? O que é essa identificação de ser ungido de Deus? O que é ser ungido do Senhor? Então a palavra ungido quer dizer consagrado para um objetivo que Deus dá, e nada tira da cabeça da pessoa o que Deus deu para ele para fazer. Então é a chamada unção. Ungido é aquele que Deus determinou algo e a pessoa cumpre independente do que ocorra, independente se tem guerra, rebelião, revolta, se os infernos se levantam, se as pessoas agridem, a pessoa simplesmente fala: eu sou ungido nessa terra por Deus. E quando a pessoa tem identidade de ungido, ele simplesmente declara: Deus me dê esta unção e vou cumprir e farei com amor e alegria, independente do que ocorra. Cada um tem uma identidade de ungido. Vamos dar, por exemplo, o exemplo de Paulo. Qual que era a unção que Deus deu para ele de ungido? Não é que vão ser igual a ele, mas Deus declarou: tu vai levar minha palavra ao imperador Júlio César, e vou te mostrar o quanto irá sofrer por amor ao meu nome, mas esta é a unção que eu te dou, ungido, a sua identidade de cumprir uma função específica. Então vinha naufrágio, vinha ladrão, vinha de tudo, cobra, serpente, mas nada o destruía. Não pode tocar, quer dizer, destruir os meus ungidos. Então quando você vai tornando adulto, o Espírito de Deus vai te dando as identidades, você vai tendo aquela noção: sou um embaixador porque eu represento o céu na terra. Também o Senhor me ungiu nessa terra. Cada um tem uma função dentro da herança dos salvos. Então quando você está vivendo a identidade de ungido, aquilo que é da herança que compõe a unção vai te acompanhar. Falamos muito de Caterpillar, de Mr. Green. Então eles tiveram aquela unção e eles ficaram empresários bilionários, mas viveram naquela unção e ninguém podia tocar e destruir, mas cumpriram o que Deus deu. Por isso que a herança é individual, mas ela é transbordante para todos. Então a palavra ungido é aquele que recebe uma ordem de Deus dentro da igreja, no ministério, para a igreja gloriosa, mas algo específico que a pessoa fará no plano de Deus, é uma identidade. Então no momento que a pessoa torna adulto, ele vai tendo a identidade cristã. A pessoa pode falar: eu quero fazer isso para Deus, não acho que é isso que eu vou fazer. O tal do achar não é ungido, é desejo só. Mas quando a pessoa tem a identidade cristã, ele fica certo, específico da identidade que Deus deu para ele. Aí ninguém mais o atormenta e nada o destrói. Tanto é que Paulo declara: o Senhor me ungiu para os gentios. E Pedro entra até em choque com Paulo em certo momento, mas depois entra em harmonia, e Pedro fica ungido como pregador para os judeus, para Jerusalém, e Paulo vai para os gentios, e Pedro e Tiago ficam em Jerusalém, específico para eles.
uma identidade. Então nada podia tocar neles, nada podia impedir, nada podia atrapalhar a herança que Deus tinha para eles. Tudo cumpriu, tudo se realizou. Mas isso só ocorre na medida que a pessoa vai tornando adulto na fé. Então é somado o caráter em Cristo e vai aparecendo as identidades. A pessoa vai sendo um embaixador, representa o céu na terra. A pessoa vai agindo como ungido, algo específico que Deus dá para ele, ou empresário, ou pregador, ou na unção do ensino, enfim, tudo Deus tem o melhor, é sobrenatural, e muito mais que se possa imaginar. E ao mesmo tempo vai aumentando a identidade de profeta, de sacerdote, que é para todos, de príncipe ou princesa, de mais que vencedor. São as identidades que vai ter que apresentar na herança dos salvos. Então o Espírito de Deus vai olhando, este está vivendo mesmo na identidade. Então a herança vai sendo liberada, porque cada etapa da herança, ela tem que ter uma identidade para ser usada. Por isso que fala que muitas vezes no testamento, os pais muito ricos faz cláusula de barreira para os filhos, não que eles não querem que tenha herança, mas é para a pessoa valorizar a herança. Por isso que os pais falam, tem que ter diploma para administrar minhas empresas, tem que formar. Não é feito muitas vezes lá na Inglaterra, nos testamentos reais, que para manter o reinado da Inglaterra, os príncipes, as princesas têm que manter o casamento dentro da linhagem real. Se casar com estrangeiro, perde a herança, é uma cláusula de barreira. Então assim é na vida cristã, o cristão vai tendo a identidade em Cristo. Então cada etapa da herança tem que usar uma identidade. Então queremos reconciliar as pessoas com Deus, a herança passar para as pessoas, para a geração, a herança, é a identidade de reconciliador, de embaixador, de você ter o melhor de Deus na terra, que o embaixador representa o céu na terra. O embaixador de um país no outro recebe do seu país de origem. Então se nós queremos ver a glória de Deus na terra, é a identidade de herdeiro como embaixador. Queremos ver realmente a vontade de Deus ser satisfeita através de nós, como vasos para Deus, é a identidade de ungido. E Deus fala claramente o que Ele quer que se cumpra, e nada vai te derrotar. Quando a pessoa começa a fazer coisa que Deus não mandou, aí vem problema, destruição, fracasso, falência, derrota, porque não tem aquela identidade, aquela unção para aquela herança. E aí a pessoa acha que é só fazer obra e pronto, mas para cada um há uma herança, a herança dos salvos. Então precisa da identidade para fazer aquilo que Deus quer. Não há como eu te falar, Deus vai te tornar riquíssimo empresário, mas se você é ungido para isso, está dentro do testamento de Deus, vai cumprir. Mas muitas coisas é o próprio Deus que vai te falando, na medida que vai tornando adulto na fé, que vai tornando segundo o caráter de Cristo. Então vai tendo caráter e vai apresentando a identidade, e é o próprio Espírito de Deus que vai te falando o que é a sua identidade e a herança dos salvos, co-herdeiro em Cristo. Então são várias identidades que cada uma tem um objetivo a ser alcançado. A unção profética, a unção sacerdotal, a identidade sacerdotal, de príncipe, de princesa, de guerreiro. Muitas são comuns a todos, algumas nem todas vão ser comum a todos, nem todas as bênçãos serão iguais, porque Deus é inédito, mas a herança é abundante para todos. Ninguém poderá falar, aquela herança foi maior que para aquele e menor para mim. Não, você vai ficar tão satisfeito com tudo, que é além do que se pensa e imagina. Então isso que é a igreja que vai tendo herança na terra e para a eternidade, a herança dos salvos, mas ela é composta também de identificação, precisa de identidade para a herança ser liberada, além da vida adulta. Além da vida adulta, a pessoa pode estar maior, mas o juiz no direito civil fala, você é maior, cadê os documentos que prova? Então assim é o cristão, ele vai tendo a identidade, o caráter em Cristo, e o Espírito de Deus vai lhe dando as credencial,
meu filho, haja mesmo como um embaixador. Você é ungido mesmo para essa obra específica ou várias obras específicas, e nada vai te derrotar, nada vai te tocar. Se alguém levantar, não vai prevalecer, você vai adiante, pronto. E a pessoa fica tão consciente que a herança dos salvos vai cumprir com toda certeza. Então é necessário procurar a identidade. Então não é questão de querer as bênçãos já foram dadas. A questão é habilitar-se para a herança em Cristo. Habilitar quer dizer se prontificar, preparar para ela, estar adequado para ela. Se for menino na fé, debaixo de tutor. Se não quiser os termos da herança, vai renunciá-la. Se deixar o inimigo atuar, fica paralisada a herança debaixo de curador. Vai demorar, a mente fica transtornada. E muitas vezes quem está convertendo tem mais bênção do que muitos crentes que já tem muito tempo. Isso há um disparate mesmo. Quem está convertendo está debaixo do tutor, leitinho, fácil recebe bênção, porque é só orar. Mas quando vai tornando adulto, não é só orar mais. Quando vai tornando adulto, aí você tem que ser aprovado no caráter, na identidade, para a herança vir. E é na vida adulta que traz galardão eterno. Só receber bênção porque alguém orou, a bênção fica só para a terra, nem galardão terá. Pode ser um salvo se morrer na vida infantil cristã, mas não terá galardão. Então é necessário ir adiante. E também Deus só faz avivamento com a igreja adulta, com a igreja na mente Cristo, no caráter, na identidade em Cristo. Então nós estamos nessa semana recapitulando as identidades, as credencial que o Espírito de Deus libera ao você ser aprovado. Veja, mesmo que fala que você é rei, profeta, ungido, embaixador, mais que vencedor, muitas vezes a pessoa fica só crendo que é, mas saber que é e atuar como é diferente. Por isso que a pessoa fala, sou ungido, ninguém pode tocar nos ungidos. Aí é muito fácil a pessoa falar, sou pastor, bispo, pregador, e ninguém pode tocar em mim que eu sou ungido, pregador. Pode ter título que não adianta. Título não quer dizer que é ungido. A unção é algo específico que Deus dá, e só Deus também pode tirar. Tanto é que Deus unge o rei Saul, por isso que Davi não toca nele, porque Davi sabia que Deus tinha ungido Davi para ser rei de Israel. Mas como ele foi pecando e não cumpriu, obedeceu, perdeu tudo. Mas mesmo assim só Deus podia tirar aquela função dele, e ninguém mais. Então Davi sabia que era o próprio Deus que tinha ungido. Então a unção é algo específico de Deus como identidade, para cumprir algo específico, e assim a herança vai ser liberada. Mas por que Saul caiu? Porque lá no Velho Testamento era só um herdeiro, ainda era prefiguração da nova aliança. Agora todos somos a semelhança de Cristo, somos transformados pelo Espírito de Deus. O homem adâmico morre, o velho homem caído morre. E lá no Velho Testamento era só prefiguração de morrer o homem adâmico, por isso que matava a ovelha, sacrificava, prefigurando a morte de Cristo. Mas o homem adâmico ainda mandava, era aquela luta. Deus tinha que mandar matar cordeiro todo ano para cobrir o pecado de Israel, e a raça adâmica não morria, mas já prefigurava Cristo. Por isso que tinha aquela dificuldade das pessoas obedecer, crer, mas o plano de Deus cumpria. Mas agora Jesus já pagou de uma vez por todas a nossa herança, e o Espírito de Deus foi enviado para nos transformar. Então essa fase agora é você habilitar-se, é você abrir aí a sua bolsa, a sua carteira, e pegar todos os documentos que você tem, e você vê lá, eu tenho documentos todos que exigem na lei. Espiritualmente você tem que ter essa noção: Senhor, tenho a documentação de ungido de Deus, de sacerdote, de embaixador. O Espírito de Deus vai conscientizando, aí a herança vai ser liberada, porque você tem a documentação para exercer a herança dos salvos. Sem essa herança não vai muito longe, vai ficar paralisado, se rebeliar, ou perde a herança, se renunciar, ou fica menino na fé, dependendo que alguém ore. Só que Deus não espera
a pessoa ficar muito tempo menino na fé. Se ficar muito tempo menino na fé, se tomar leitinho muito tempo, dá raquitismo, vai secando, vai ficando pior que antes, porque é igual o rato, chama raquitismo, porque vai secando, porque só fica num alimento só. Então você tem que procurar o aperfeiçoamento, orando no Espírito, e aí a igreja vai tornar gloriosa. Por isso que um grande avivamento está próximo, que é a igreja tornar realmente gloriosa. A herança que Deus tem para a terra antes da volta dele é incomensurável. Não é uma igreja só de menina fé, só orando e o tutor orando e as pessoas recebendo. É algo sobrenatural que vai ocorrer antes da volta dele, que é a sua glória manifestar. Isso faz parte da herança dos salvos, mas Deus está preparando o seu povo. Então é essa etapa de hoje. Nós vamos então orar, e você vai falar: meu Deus, eu quero prosseguir na maturidade em Cristo, quero viver a identidade em Cristo como co-herdeiro. Eu quero a convicção que eu sou sacerdote, ungido, embaixador, a palavra de hoje, convicção que eu tenho a unção, ungido, algo específico que Deus tem me dado para a sua glória manifestar, e ninguém vai me tocar, ninguém vai me ferir. Quando você é ungido do Pai, pode ocorrer o que for, que nada te destrói. Pode levantar parente contra, pode levantar empresário, pode levantar demônio, pode levantar o que for, que nada te derrota. Você está intransponível, vencedor, para cumprir o objetivo do Pai. Isso é uma identidade. Isso ocorre no crescimento do cristão, na identidade em Cristo. Então hoje nós vamos orar para mais essa etapa, e vai seguindo até domingo, toda a identificação do cristão. Mas do contrário, o inimigo vai querer que você perca a herança, porque ele perdeu a herança dele. Então ele atentou os anjos e levou eles a pecar, rebelião, falar: Deus não te limitou e você não está tendo nada, eu tenho mais do que Deus te deu. Então foi levando eles a pecar. Pecou a 10ª parte contra Deus, depois peca contra Jesus 20%. Na hora que peca a 3ª parte do céu, peca contra o Espírito de Deus e virou demônio. E é a rebelião. O próprio Satanás falava para os anjos: Deus os limitou e eu vou vos dar alegria que vocês não têm. É a mesma coisa hoje. O inimigo fica tentando as pessoas para não ter herança dos salvos. Você não está melhorando, você está do mesmo jeito, Deus não te abençoou. E fica as mesmas palavras satânicas, porque é a forma de quebrar a herança. Porque para ter herança dos adultos, não é igual menino na fé. Menino na fé é orar e recebe a bênção menino na fé. Mas a herança dos salvos é através de sofrimento, é obedecer e obedecer, falando: não vou arredar o pé, vou obedecer e cumprir. Se Deus declarou que é para mim obedecer e ficar esperando, mesmo que eu tenha que sofrer, mesmo que eu tenha que esperar. E veja Abraão, mesmo que a mulher estava zombando dele, ele cria contra a esperança. Ele esperou, não arredou o pé, obedeceu, viveu na identidade de ungido. Qual que era a unção dada para Abraão? Tu vais ser pai de muitas nações. Então ele ficava se lembrando. Deus falou: sou pai de muitas nações, mas não estou vendo nenhuma nação ainda, nem filho legítimo eu tenho, mas eu creio nesta unção, nesse objetivo, nesta obra específica de pai de muitas nações. Eu já chamo meu filho, nem nasceu ainda, eu chamo ele de Isaac. Então ele estava como ungido. Veja, ele estava na identidade. E quem tocava nele? Nem a mulher, ninguém pôde atrapalhar. E cumpriu, porque ele viveu na identidade de herdeiro. Então a unção é isto. A unção, ungido, é aquele que vive o que Deus mandou, espera e já agradece, já vê a bênção, já chama a existência e faz. E se viver mesmo, vai cumprir. Por isso chama ungido, protegido de Deus. Por isso que chama embaixador, que representa o céu na terra. Quer dizer, já tem a característica de cidadão do céu na terra. Isso traz as bênçãos. Então são várias identidades que o cristão tem que viver para a herança se cumprir. E isso só ocorre se tornar adulto na fé. Mas não adianta a pessoa falar: mas é difícil, mas é muito pesado. É igual a herança mesmo. Você acha que quando a pessoa, os pais morrem e vai
pegar a herança dos pais. Você acha que já vem tudo na mão? Não, tem que abrir inventário, ler o testamento, fazer a mudança patrimonial, provar a identidade, ter o inventariante para ver qual que é a herança que é, repartir a herança. É algo dificultoso mesmo no mundo. A herança dos salvos é a mesma coisa. Jesus já deu tudo. É diferente de dar tudo e usufruir de tudo. Agora o usufruto vem na habilitação. Se é menino, vai esperar, mas vai ter bênção. Se não quiser os termos da herança, renuncia. Se não habilitar-se como adulto, a herança vai ficar paralisada, até que a pessoa reaja, e pode até se perder se não reagir. Não é Deus que não quer dar, a herança é dada. O inimigo tenta atrapalhar os herdeiros, mas vivendo na identidade prevalece. Por isso que uma das identidades é guerreiro, que vai ser pregado na sexta-feira, que é uma das partes das mais importantes, que Jesus agiu com guerreiro. Por isso que fala que vamos pregar que é com violência que se entra no reino do céu. Essa violência quer dizer como guerreiro, que aflige o inimigo, que ataca, confronta o adversário como guerreiro. Faz parte da herança dos salvos. Então a herança é toda nossa em Cristo. Então essa etapa de hoje é orar para que você tenha noção mais clara que você é ungido, um objetivo específico que Deus tem para a sua vida, que vai somando aos outros ungidos para compor o plano de Deus na terra e na igreja. Mas sem esta unção, a pessoa fica sem rumo, ou faz qualquer coisa e depois fracassa e acha que Deus não protegeu. Mas o ungido, ele vive a identidade e cumpre o que Deus manda, e nada o afeta, nada o abala, nada o leva a perecer, a menos que a pessoa desista, ou caia, ou retroaja. Voltando no caso de Saul, por que Saul caiu se ele era ungido? Porque a história de Saul não é porque Deus o escolheu realmente para ser rei, ali foi permissão, porque na realidade era o rei Davi que seria, mas o povo de tanto insistir, dá-nos um rei, as nações tudo tem rei, então aí nomeou Saul, mas ele teve que ser confirmado. Mas já que no meio do caminho não foi confirmado, perdeu a unção. Mas na nova aliança, o ungido é aquele que Deus já dá algo específico e nada tira da cabeça dele, e ele mantém íntegro, fiel, e o plano de Deus vai cumprir, e a herança vai vir com certeza. Então essa é outra identidade que está dentro da herança dos salvos. Então amanhã vamos seguindo mais uma etapa, e vai seguindo até domingo essa fase, liberação da herança dos salvos, agora a fase da identificação. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique agora de pé, irmãos e irmãs, vamos então orar para prosseguir a liberação da herança dos salvos. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos, ó Pai, mais uma etapa que está sendo pregado já há vários dias. Ser cristão é ser herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo. Ser cristão é ter herança dos salvos, e herança, se ela for para menor, fica debaixo de tutor. Se não quiser os termos da aliança, vai renunciar, vai agir igual Esaú, que vai vender até herança por um prato de lentilha, depois vai ser muito tarde. Mas se também der lugar ao inimigo, acaba contaminando com rebelião, desobediência, vai alegrar naquilo que Deus nem permitiu, e acaba perdendo o melhor de Deus. E Deus levanta até curadores, que são aqueles que vão orando para quebrar a síndrome de Lúcifer, para a pessoa entender que a herança dos salvos, quando é adulto, não vem só porque orou, mas é no sofrimento pela obediência, é no esperar e chamar a existência, crer contra a esperança e viver a identidade em Cristo. Aí a herança vai ser liberada, porque é diferente como menino na fé. O menino na fé é debaixo de tutor e é limitado às bênçãos, mas somente tem avivamento com os adultos na fé e galardão para a eternidade. Senhor, que esta obra
torne realmente gloriosa, porque há muito tu declarou, meu servo, tu irá anunciar a igreja gloriosa, e será preparado para isso e vós outros. Para o tempo tem chegado, que está sendo pregado a herança dos salvos, ó Pai, que a igreja venha realmente se aperfeiçoar. Abençoa a todos, ó Pai, nesta noite, como está ocorrendo nesses dias anteriores, cada vez mais o povo se aperfeiçoando, envolvendo a herança dos salvos, cada vez mais tendo a visão do que é co-herdeiro em Cristo, e já venhamos a usufruir na terra, na eternidade, aquilo que tu projetou antes da fundação do mundo, que ninguém perca o melhor de Deus. Tudo é nosso. O que atrapalha é a própria pessoa, que dá lugar à carga, ao inimigo, e perde o melhor de Deus. Mas a herança já foi dada. Devemos aprender a nos habilitar como herdeiros de Deus, como herdeiros em Cristo. Espírito de Deus nos ajuda a orar sem cessar, a andar no Espírito, nos ajuda a entender que a herança vem do sofrimento na obediência, na espera e na adoração, e chamando a existência como já existisse, e uma identidade em Cristo, como ungido, como profeta, como sacerdote, como intercessor, como aqueles que clamam a Deus, que vivem para satisfazer o Pai, e a herança vai se realizando. Ó Deus amado, e que todos sejam edificados, abundante graça a todos nesta noite, e que todos prossigam esta ministração, e a herança vai ser liberada, a herança vai sendo conquistada, aquilo que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou, é direito de todos. Senhor, aquilo que nem subiu no coração dos que te servem, que ninguém nem imaginou, Deus reserva para todos nós. É além da nossa imaginação o plano de Deus, e Deus libera para a terra e para a eternidade muito mais que se possa imaginar. Senhor, tu tem declarado no avivamento histórico para abalar as nações, as cidades, antes do dia do Senhor, e muito mais na eternidade, que é uma herança infinita e incomensurável. Senhor, que o teu povo vai te servir com amor e alegria, que todos tenham visão que somos herdeiros em Cristo, e nada precisamos temer ou ficar abalados, ou desesperados, ou desamparados, mas cumprir o chamado de Deus. Vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.